Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Cláudia Barbosa e falarei hoje sobre pontuação. Sinais de pontuação como um constitutivo de sentido. Vamos começar? Quando se escreve um texto, artigos, livros ou outra forma de informação, o autor deve escrever de maneira clara e concisa, porque o leitor pode entender algo completamente oposta e, para isto, os sinais de pontuação devem ser empregados corretamente, pois temos regras e devemos segui-las. Mas, muitas vezes, o escritor quer trabalhar a imaginação e em construções de sentidos atípicos e, para isso, utiliza textos sem pontuação ou com o mesmo emprego, mas com estruturas distintas, exatamente para surgir um efeito desejado pelo autor. Os sinais de pontuação podem ser classificados em dois grupos. O primeiro grupo compreende os sinais que, fundamentalmente, se destinam à marcação das pausas. São eles: a vírgula, o ponto e vírgula. Já o segundo grupo abarca os sinais cuja função essencial é marcar a melodia, a entoação. Quais são eles? Dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses, os colchetes e o travessão. Precisamos refletir sobre a importância da pontuação. É incrível como as pessoas escrevem sem dar valor ao uso dos sinais de pontuação. Como não percebem que as entonações de voz da linguagem falada são traduzidas em vírgulas, pontos de interrogação, pontos de exclamação na linguagem escrita. Esquecem que o destinatário do seu texto não tem o dom divino de adivinhar o que queria ser dito com aquilo. Não colocam o ponto de interrogação no final da pergunta? E você que adivinhe que aquilo não era uma afirmação e trate de responder. Uma vírgula, por exemplo, faz toda a diferença se for usada ou não em determinados textos. E até mesmo o local onde foi colocada pode mudar o sentido da frase. É exatamente isso. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Observe os exemplos. Não espere. Você percebeu? Eu não marquei parada. Não espere. Quero dizer, pode ir embora. Mas se eu falar, não, espere. Você percebeu que a presença da vírgula mudou a direção da minha mensagem? Se eu falo, não, espere, é porque eu vou com você. Agora, não espere, pode ir embora porque eu vou ficar. Faz sentido para você? Muito bem. E é exatamente por entendermos a importância da vírgula que começaremos os nossos estudos exatamente por ela. Então vamos nós, a vírgula em um passo a passo. A primeira regra que merece a nossa atenção: sujeito e verbo não podem ser separados um do outro, independente da posição, ok? Isso quer dizer o quê? Observe nos exemplos esta regra. A verdade é que você mentiu. Primeiro passo, descobrir o sujeito. O que é a verdade? A verdade. Na verdade, o que é? A verdade. A verdade é o sujeito do verbo ser. E aí, nós já sabemos, sujeito e verbo nunca
separados por vírgula. Na segunda oração, você mentiu. Quem nunca mentiu? Você. Mais uma vez, o sujeito do verbo mentir não pode ser separado dele pela vírgula. Então, um procedimento metodológico. Primeiro passo, localize o verbo. Depois, localize o sujeito perguntando antes do verbo. Você entendeu? Uma vez encontrado o sujeito, não o separe do seu predicado. Exatamente isso. O sujeito e o predicado são os dois termos essenciais de uma oração, jamais separados, ok? Próximo exemplo. Todos os alunos do curso foram aprovados. A pergunta: quem foi aprovado? Todos os alunos do curso. Já sabemos que é o nosso sujeito. Foram aprovados é o nosso predicado. Nada de virgular entre o sujeito e o predicado, ok? Estudaram para a prova os alunos. Qual é o macete? Procurar o verbo, perguntar antes do verbo, porque ele vai denunciar o sujeito. Então, estudaram para a prova os alunos. Quem estudou? Os alunos. Você percebeu que o sujeito agora está deslocado? E nem por isso você está autorizado a virgular. Então, estudaram para a prova é o meu predicado. Os alunos é o meu sujeito. E a vírgula continua proibida, mesmo que esse sujeito apareça no interior da oração, como no próximo exemplo. Comprou Ana uma bela casa. Quem comprou uma bela casa? A Ana, que é o nosso sujeito, só que ele está intermediário. E o que deve acontecer? Nada. Não virgularemos o sujeito e seu predicado. Nunca vamos separar esses termos essenciais. Vamos para a próxima regra? A próxima regra nos diz: não podemos separar o verbo e os complementos verbais. Então, nada de separar verbo dos seus objetos. Analisando os exemplos, o treinador mandou aos jogadores o uniforme. O jogador recebeu o quê? O uniforme. Então, quem mandou? O treinador, que é o nosso sujeito. Já sabemos a regra, né? Nada de separar o sujeito do predicado. Mas vamos ao verbo. Agora a pergunta será depois, ok? O treinador mandou o quê? O uniforme. Mas mandou o uniforme a quem? Aos jogadores. Você percebeu? Um complemento está sem preposição, o uniforme, que é o nosso objeto direto. Já o outro complemento está preposicionado, aos jogadores, que é o nosso objeto indireto. Fique esperto. Nunca separar o verbo dos seus objetos. Tranquilo? Próximo exemplo. O professor comprou novos livros para a turma. Quem comprou? O professor. Mas ele comprou o quê? Novos livros. Objeto direto. Mas comprou para quem? Para a turma, que é o objeto indireto. Mais uma vez, nada de usar a vírgula separando o verbo dos seus objetos. Próximo exemplo. Precisa o homem de paz. Você percebeu a inversão? Vamos ao verbo porque ele é um aliado. Quem precisa? O homem. O sujeito já está intercalado, fora da sua posição oficial, que deve ser no início da oração. Então, o homem precisa, mas precisa de quê? De paz, que é o nosso objeto indireto. Nada de separar o verbo do seu objeto indireto. Até aqui, reinando a paz? Então já entendemos que não podemos separar predicado do sujeito nem o verbo dos seus objetos. Escreveu uma carta de amor no último domingo. Quem escreveu? Alguém. Mas alguém escreveu o quê? Uma carta de amor. É o nosso objeto direto. Mas quando? No último domingo. Então perceba, escreveu verbo transitivo direto. Não podemos virgular
entre esse verbo e o seu objeto. Neste caso, uma carta de amor. Mas fique tranquilo, você pode usar a vírgula depois da palavra amor. Escreveu uma carta de amor, vírgula, no último domingo. Mas lembre-se, você pode, mas essa vírgula é desnecessária. Muito bem, próxima regra. A posição normal do advérbio é no final da oração. Caso ele seja deslocado para o início ou para o meio, deverá ser isolado se longo ou mesmo, quando curto, se houver interesse em enfatizar a ideia. Nenhuma gramática define o que é longo. Tem-se como padrão, sem rigor, o número 3. 3 elementos como no mínimo para se considerar um adjunto adverbial como longo. Vamos para os exemplos, para que essa informação fique mais elucidada. Exemplos. Estive no curso hoje de manhã. Repare que no curso, hoje e de manhã são adjuntos adverbiais. Todos estão no final. Então a vírgula, neste momento, ela é desnecessária. Pode, mas não é aconselhável, porque esses adjuntos adverbiais já estão na ordem direta. Estive hoje de manhã no curso. Posso virgular desta forma? Posso. Eu estou marcando ênfase exatamente no adjunto adverbial de tempo. Hoje, de manhã. Eu tranquilamente posso isolar esses circunstanciais. Até aqui, ok? Elas não são obrigatórias, elas são facultativas. Hoje de manhã estive no curso. Agora perceba, desta vez os circunstanciais foram deslocados. Eles estão antes do comando verbal, tanto hoje quanto de manhã. Esta vírgula, ela é facultativa, mas ela é aconselhável para chamar a atenção do leitor que o termo está fora da sua posição oficial. Na verdade, os dois. Estive hoje no curso. Mais uma vez, vírgulas desnecessárias. Eu posso, mas não sou obrigada. Ficou claro? Então, com a adjunta adverbial, há 3 situações. No final, é melhor não virgular. Quando esse estiver antes do verbo, marque para chamar a atenção. E se estiver no interior, se você quiser destacar, use 2 vírgulas. Legal? Agora, vamos para a próxima regra. Falaremos da vírgula e os elementos da mesma função sintática. E o que a regra diz sobre a vírgula e os elementos da mesma função sintática? Muito bem. A vírgula separa os elementos da mesma função sintática. E agora, ela é muito importante. Observe os exemplos. Eu, minha irmã e meu pai viajaremos. A pergunta clássica é sempre pelo termo essencial sujeito. E aí, localize o verbo, o nosso aliado, e pergunte antes dele para encontrar o sujeito. E aí? Quem viajará? Eu, minha irmã e meu pai. Você percebeu? Existem 3 núcleos para esse sujeito. É o sujeito composto. Eu, irmã e pai. Logo, esses núcleos apresentam a mesma função sintática. E neste caso, a vírgula tem de ser acionada. Agora, curioso. Por último elemento, você percebeu? Você pode separar pelo conector E. Do segundo para o terceiro, eu posso substituir a vírgula pelo E, mas você pode usar a vírgula se assim desejar. Legal? Outros exemplos. Comprei frutas, legumes, verduras. E aí? Quem comprou? Eu, sujeito. Mas eu comprei o quê? Frutas, legumes, verduras. Nós estamos com uma sequência de objetos diretos. Esses termos, frutas,
legumes e verduras representam a mesma função sintática dentro deste período. Então, vamos virgular. Nenhum problema. Próximo exemplo: somos rápidos, atentos e eficientes. Agora, nós, que é o sujeito, apresenta um verbo de ligação e uma sequência de qualificadores, sintaticamente chamados de predicativos. Então, rápidos, atentos e eficientes representam a mesma função sintática. Devemos virgular. Lembre-se, do segundo elemento para o último, não há nenhum problema em usar a conjunção aditiva e, ok? Falaremos agora de expressões explicativas, continuativas, conclusivas, retificativas, enfáticas, de um modo em geral. É exatamente aí onde mora um grande problema. E aí, vírgulas facultativas, obrigatórias ou proibitivas com essas expressões? Tenha certeza de que neste caso não há exceção. As vírgulas serão obrigatórias. Então, isolam-se palavras e expressões destas naturezas, quero dizer, explicativas, continuativas, não há negociação. Agora, é importante lembrar quais são essas expressões. Vamos a algumas? Além disso, aliás, a saber, assim, isto é, por assim dizer, por exemplo e etc. Agora falaremos da vírgula e a elipse. E aí, você sabe o que é elipse? Elipse é uma figura de omissão. E como fica a matéria vírgula neste caso? Vamos nós? No interior da oração, a vírgula também serve para indicar que uma palavra, geralmente um verbo, foi suprimido. Analisando os exemplos, eu comprei vários livros. Você? Apenas alguns. Você percebeu? A vírgula está omitindo. Você comprou apenas alguns. Outro exemplo. Ontem estudei direito. Hoje, português. Mais um exemplo. Uns estavam cobertos de sangue, outros de flor. Fiz 200 abdominais. Você? Apenas 100.